Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Matsumoto e hoje nós vamos tratar de um dos temas mais importantes relacionados ao processo licitatório. Na verdade é um tema que hoje traz uma certa preocupação para a administração pública, principalmente em decorrência da ausência de servidores e também da complexidade daquilo que está por vir na Lei 14.133. Mas antes de darmos início no tema de hoje, que é um grande tema, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a necessidade ou não de se ter servidores públicos para a prática dos atos, para a designação dos cargos, de agente de contratação, comissão de responsabilização, comissão de apoio, da comissão especial de licitação, enfim, todos esses cargos. Nós vamos destacar então isso na aula de hoje, vamos falar um pouquinho mais do dia a dia e como é que nós vamos poder encontrar alternativas para trabalhar com aquela legislação, com aquilo que a legislação então trouxe para nós. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês para que se inscrevam no nosso canal, aproveite para poder fazer a inscrição, que deixem lá marcado para a gente, responda para a gente, traga um feedback para que a gente possa se comunicar mais, possa dar uma interação maior nos nossos conteúdos, que acessem também o meu Instagram lá, Leandro Matsumoto, que é o Instagram, eu vou deixar também aqui disponível para vocês, no meu Instagram com informações diárias, com dicas diárias em licitações e processos administrativos, para a gente poder trabalhar aquilo que tem de mais moderno, que tem de mais novo nos nossos treinamentos diários aqui, nas nossas dicas diárias que eu passo para vocês. E também mais dois recados antes de iniciarmos a aula para valer. Primeiro, com relação aos nossos treinamentos, nós estamos realizando treinamentos em todo o território nacional. Eu tenho rodado o Brasil inteiro para poder capacitar os órgãos públicos, as empresas privadas para poder fazer treinamento com relação ao processo de licitação pública e gostaria de estender aqui também o meu convite, se você tiver alguma dúvida e quiser capacitar a sua equipe, você que está me assistindo agora, entre em contato comigo que eu posso te ajudar nesse grande desafio que a Lei 14.133 assim exige. E para finalizar, eu vou também deixar disponível aqui na tela para vocês o QR Code aqui em cima do meu link, onde vai estar estabelecido qual será a nossa aula, o nosso conteúdo digital online, o nosso curso de licitação que já existe e está sendo um sucesso. Muita gente do Brasil inteiro já tem acessado, tem comprado o nosso curso e tem aí dado um feedback muito importante, positivo para mim, tá bom? Então eu vou deixar disponível aqui também o nosso curso de licitações online, que é uma grande novidade que nós temos aí, trabalhado bastante com muito afinco naquilo que eu acho que tem de mais novo no processo de contratação pública. Bom, agora para darmos início com relação ao tema de hoje, acho que é importante destacar, primeiro ponto é o seguinte, a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, ela traz em diversos dispositivos, ela fala de uma expressão, de uma palavra que tem causado uma certa preocupação para os administradores públicos. Quando a Lei 14.133 se utiliza em diversos pontos, perceba que não é somente um ponto, ela coloca a expressão preferencialmente, em especial nessas atribuições, nas designações dos cargos públicos. Ela vai lá e coloca, olha, determinado cargo, por exemplo, o agente de contratação, tem que ser designado um servidor público efetivo ou um empregado público que pertence aos quadros permanentes da administração pública. Ele utiliza da terminologia preferencialmente. Pois bem, preferencialmente, pela própria expressão da palavra, me parece claro que eu não sou obrigado a fazer, mas eu tenho que dar preferência para que seja um servidor, enfim, alguém que seja do quadro permanente da administração pública. Entretanto, a grande preocupação que surge para diversos administradores públicos em todo o território nacional diz respeito à questão que envolve aqui, a ausência de servidores públicos. Ora, quem já trabalhou em administração pública, quem já serviu ao público, sabe a dificuldade que se tem de servidores e de estrutura. Tudo isso decorre de uma série de problemáticas envolvendo a administração pública como um todo. E agora o legislador vem e determina que possa ser realizada designadas essas atividades para o servidor público efetivo. Eu vou exemplificar um pouquinho. Existem cidades por onde eu passei nesse período de treinamento e falaram que no setor de compras como um todo, o setor inteiro, pregoeiro, quem faz a análise do edital, quem faz o edital, são 2 pessoas. Ora, e 2 pessoas, cargos em comissão da administração pública. E aí, como é que eu vou pegar nessa situação e vou trazer
para a realidade e falar o seguinte: olha, agora eu não tenho servidor efetivo, eu não tenho quadro permanente da administração, eu só tenho cargo em comissão, e aí eu vou ficar sem processo de contratação? Evidentemente que não. Neste sentido, eu já vi muita gente falando o seguinte: olha, agora ele vai, querendo ou não, ele vai passar a exigir que a administração pública realize concurso, realize, enfim, outras chamamentos para que as pessoas possam ser efetivadas permanentemente nos quadros da administração. Mas até que isso não ocorra, a administração também não pode ficar sem nenhum tipo de contratação. Pois bem, o que eu tenho orientado e qual que eu acho que talvez seja o caminho para nós, enquanto gestores aqui e quem está observando o problema prático acontecer? O primeiro problema é o seguinte: você que está me assistindo agora tem servidores públicos, tem empregados públicos dos quadros permanentes da administração e mesmo assim preferem deixar essas atribuições, essas designações aos cargos em comissão. Você tem que ficar atento. Né? Por que tem que ficar atento? Diversos tribunais de contas, o próprio Ministério Público já tem sinalizado no sentido de que será necessário ser servidor público efetivo nessas condições, para ocupar esses cargos. Né? Agora, se você encontra uma dificuldade concreta, real, me parece que, se muito bem justificado e fundamentado, não é? Então eu preciso fazer lá uma manifestação alegando o seguinte: olha, para o meu setor aqui eu só tenho duas pessoas em cargo de comissão, eu não tenho servidores públicos efetivos. Como é que eu vou disponibilizar o servidor público efetivo para resolver esse problema? Tá certo? Eu não tenho pessoas para tanto, eu não tenho servidores para tanto. E aí eu consigo talvez justificar o porquê da minha colocação para um cargo em comissão no exercício dessas atribuições designadas para servidor público efetivo. Salvo dessa forma, se não for dessa maneira, me parece muito claro que não será possível realizar a contratação, a designação, melhor dizendo, de servidores de cargos em comissionamento puro. A gente chama, né, os cargos em comissionamento puro, aquele que é o 100% comissionado, que não é servidor público efetivo. Esses servidores públicos, esses agentes públicos, na verdade, encontrarão dificuldade em permanecer nessas funções designadas, salvo se estiver muito bem justificada a ausência de servidores públicos efetivos. Né? Então, aqui, de um jeito ou de outro, vai fazer com que a administração pública tome uns novos caminhos, encontre uma nova saída para que possa dirimir esses problemas, possa trazer uma nova realidade para a contratação do administrador público, do gestor público, em especial para a contratação desses agentes que vão ter função estritamente singulares dentro do processo de contratação. Eu tenho também sugerido, e aí já vai aqui uma dica, né, para quem está me assistindo agora, que sejam criadas funções gratificadas para que possam remunerar um pouco melhor esses agentes de contratação, enfim, essas funções que vão tocar aí todo o processo licitatório. Isso porque nós sabemos que agora, por exemplo, no caso do agente de contratação, a responsabilidade ficou muito grande em cima de uma única pessoa. Eu posso ter mais de um agente de contratação, mas eu quero dizer que a responsabilidade ficou muito maior em decorrência de se permitir, não é, aglutinar todo o processo, todo o certame em uma única pessoa neste agente de contratação. Portanto, eu também tenho sugerido que os administradores públicos realizem, criem gratificações para que possam remunerar melhor esses quadros em decorrência do grau de risco da atividade. O legislador assim fala. Na segregação de função, o legislador coloca que, olha, vai segregar a função de acordo com o risco da atividade, não é? Portanto, aqui é uma dica importante que eu tenho trazido muito para os meus alunos, tá bom? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu acho que é importante porque tem sido uma preocupação reiterada por onde eu tenho caminhado ao longo desses últimos anos, treinando aí as pessoas para a nova lei de licitações, sempre nesse sentido. Olha, Leandro, a minha cidade tem pouca gente, eu estou preocupado de não permitir o cargo em comissão, porque se eu não permitir o cargo em comissão, eu não vou ter gente, não vou ter pessoal apto a poder desenvolver as minhas atividades. O que eu faço? Dica, como se utiliza hoje na expressão popular, dica de milhões, né? Eu sugiro o seguinte, que se justifique bem
que se explique muito bem o porquê que aqueles seus servidores públicos efetivos não podem ocupar essas atribuições. Porque, salvo contrário, a lei, ainda que ela coloque de forma preferencial, veja, ela não obriga, ela fala preferencial, mas nós sabemos já que isso será exigido pelos órgãos de controle, tá bom? Então, com isso, encerramos nosso encontro de hoje, falando de um tema importante, de uma aflição importante, não é? Que os órgãos públicos estão passando agora nessa adaptação da lei de licitações, mas que eu espero ter ajudado um pouquinho neste primeiro momento e posso auxiliá-los ainda mais naquilo que for necessário, tá bom? Então, eu me despeço aqui também agradecendo desde já todo esse período, né, que vocês estão me acompanhando, e sugiro mais uma vez para que você possa fazer a inscrição aqui no nosso canal, possa acessar lá o Instagram, possa acessar nossas redes sociais, que tem muito conteúdo, muita coisa diária, documentário diário, vídeo diário, enfim, tem matéria todo dia com relação a direito administrativo, tá bom? Então não perca, vou deixar tudo disponível para vocês e aí maiores informações me chame que eu estou à disposição, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo encontro.